avisar, pessoal que tá no Facebook, a live vai ser no Instagram do Acordei Quero Viajar, tá? A gente vai receber a Juliana, então nós estamos num convidado especial. Vem pra cá, que vai estar todo mundo aqui no Instagram, tá? Aqui a gente tá transmitindo pelo Facebook só pra avisar pras pessoas. O tema é renascimento. Tô muito, muito, muito feliz, gente, com esse projeto. É a nossa terceira live hoje. Nós tivemos a primeira falando sobre Egito, a segunda sobre Grécia e hoje sobre Renascimento com a Juliana. Bem-vinda, Juliana! Oi, Camila, tudo bom? Bem, minha linda, e você? Tudo jóia. Gente, vocês estão escutando a gente bem? Isso. Tá rolando? Estão escutando? Deixa eu colocar aqui. Aí. Tô te escutando, Ju. Tá Ótimo. escutando, Bruno? Tô vendo várias pessoas muito queridas aqui. Tô feliz. Ah, que legal. Boa noite. Bem-vinda, Juliana. Gente, antes da gente começar Obrigada. a falar sobre Renascimento, Juliana, por favor, se apresenta, porque você é muito maravilhosa. Você é mestra em estudos da tradição clássica, professora de História da Arte na Escola do MASP, gente, um dos museus mais importantes do Brasil. Conta um pouquinho, como é que tudo isso começou? Bom, Camila, então eu tenho talvez uma história um pouco não muito convencional aí, a minha trajetória com a história da arte começou enfim, eu tinha escolhido uma outra carreira, né? Então eu fazia faculdade de medicina, eu fiz 3 anos de Olha, faculdade de medicina lá na Unicamp. E daí eu fui fazer uma viagem para a Itália com a minha amiga Érica, que inclusive está aqui na live. que legal. Ela não aguenta mais ouvir essa história. E a gente foi viajar de mochila, depois a gente ia visitar os avós dela e tal. E aí, quando eu cheguei na Itália, você desceu um pouquinho aqui, acho que o pessoal está avisando que a sua cabeça está um pouquinho cortada. Aí agora, melhorou? E daí, enfim, melhorou, melhorou. Então, daí, enfim, quando eu cheguei na Itália e eu passei por um processo muito maluco aí, fiquei muito emocionada e fiquei muito passada com tudo que eu estava vendo e, enfim, a gente foi para Roma, foi para Perugia e aí, por acaso, eu achei legal você ter me chamado para falar justo de Florença, né, porque foi em Florença que eu entendi que eu não ia ser médica, que eu não ia seguir essa trajetória e estava lá no Museu do Bargello, aquele museu cheio de escultura, né, e aí, enfim, eu não sei, eu tive esse feeling de que não era por aí, enfim, voltei para o Brasil, tive uma baita crise, mas meus pais são muito legais, eles me apoiaram na minha decisão, daí eu fui para a história, eu cheguei na história, me encantei por 1 milhão de coisas que não eram a história da arte, porque eu sou muito curiosa, acabei me encantando por outras coisas, mas no fim da faculdade acabei me direcionando para isso, e daí eu fiz mestrado, fiz estágio na Itália, e dou aula desde que eu me formei, faz um tempo já, é o que eu mais gosto de fazer, dar aula, é a coisa que mais me alimenta, né, e aí eu recebi o convite, então, para fazer algumas conferências, primeiro no MAN, no MASP, daí, enfim, me convidaram para assumir a grade fixa lá, que é o trabalho mais legal. Eu imagino. Eu imagino. Não, é um sonho. Você deve ter contato com pessoas interessantíssimas a todo momento. É. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada. Acho que para um professor de História da Arte também dar aula no museu com um acervo daquele é uma coisa muito incrível, Nossa. né? Você pode mostrar as coisas, né? Não consigo imaginar, eu não consigo imaginar, porque eu acho o acervo do MASP fantástico. Acho que a gente tem uma diversidade de obras de arte ali sensacional. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Então, para a gente começar a falar de Renascimento, gente, para introduzir o Renascimento, que representou, né, na nossa história uma das mais importantes mudanças na mentalidade e renovação da história da humanidade, né, no campo da filosofia, da política, artes, ciência, ou seja, foi importantíssimo. Explica pra gente, né, como é que foi a transição de séculos e séculos do período medieval e gótico, que a gente tava lá, né, naquele quase um milênio de um período meio que... e de repente tem essa mudança para a Renascença. Como é que foi isso? Então,
Acho que essa pergunta é difícil, né? Eu acho que para a gente, só para a gente fazer um panorama mais geral, acho que é interessante pensar, então, que os últimos 2 séculos da Idade Média já eram um momento de transição, porque eu acho que o que tem de muito diferente entre o período medieval e o período que a gente chama de Renascimento, nas cidades que vão passar por isso e tal, é justamente o fato de que a gente sai de um mundo que é essencialmente rural, descentralizado, em que o poder está na mão de senhores da guerra, que tem um título associado a uma terra e associado a uma série de relações entre nobres, né, que fazem eles ser suzeranos de vários vassalos, então essas outras pessoas têm que se juntar a eles para fazer guerra, mais ou menos a lógica que a gente vê no Game of Thrones, né, tirando a parte dos zumbis Boa. e tirando a parte dos dragões. A lógica do seriado mostra bastante isso, não é? Então, você tem aí esse mundo de senhores da guerra, que é muito baseado no campo, e a retomada das atividades comerciais, né, a partir do século XI, mais ou menos, vai fazer com que as cidades voltem a ter importância progressivamente. Então, o Renascimento, ele é, por definição, algo que reflete o mundo urbano, um mundo onde a cidade é o centro dos acontecimentos, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas circulam num espaço comum, né? Então, a gente tem uma modificação muito grande aí. O gótico já reflete isso com a construção das grandes catedrais. E aí a gente vai ter a segunda mudança, que é muito importante, então, que é uma mudança um pouco, não é? A gente tem muitas permanências que não aparecem no primeiro momento, mas é uma mudança de interesse, digamos assim, de pensamento. Então, na Idade Média, você tem um mundo que é organizado pela religiosidade. No caso do período da Renascença, que na história da arte é de 1300 até vai quase 1600, a gente também tem a religião sendo muito importante, né? Quem já viajou e foi para Florença viu 1 milhão Verdade. de Virgens Marias com o Menino Jesus. Verdade. Um monte, você vê um monte. Lá achando que você só vai ver mitologia, né? Eu, quando dou o curso, os alunos ficam, nossa, mas cadê a Vênus, o Saturno? Porque é crucificação, Madonna, né? Porque a religião ainda continua sendo muito importante, mas o que acontece é que você vai ter um movimento de interesse pelo que é antigo da antiguidade greco-romana. Então, começam a gostar de olhar para os textos antigos, de olhar para as ruínas que sobraram das cidades romanas, né? Então, vão começar a se interessar por isso, pelos tratados, e o interesse pelo antigo traz uma coisa muito importante, que é o interesse pela figura humana, né? Os gregos e romanos, mas muitos gregos, são muito interessados pelo corpo humano, pelas proporções do corpo humano, pela figura humana, né? Eles gostam tanto de gente que os deuses deles parecem gente, né? É verdade. Então, eles são, inclusive, bravos, vingativos, né? Causam, fazem um monte de coisa. Então, tem esse apreço pela figura humana, volta progressivamente, né, a ganhar o panorama. Então, acho que essas são as principais diferenças que a gente tem aí, modificações que a gente vai assistir, né, acontecendo nesse período. Tem aquela questão também de voltar às influências da Grécia, né, da parte clássica. Isso. Isso mesmo, então, esse interesse pela figura humana tem a ver com a Grécia, tem a ver com a... É verdade, isso. É verdade. O Renascimento, para contextualizar, gente, ele foi o primeiro período da história em que se teve consciência da sua própria existência. Isso é muito importante. E há, inclusive, um livro escrito por Vasari, né, que a gente pode hoje comprar nas bibliotecas, não, nas livrarias, que é o Vida dos Artistas. Ele foi publicado em 1550, é o primeiro livro sobre história da arte. Conta pra gente, Juliana, qual que era o papel da arte naquele momento no cotidiano da sociedade? Bom, então eu acho que, para responder essa tua pergunta, uma coisa que eu acho que é importante, inclusive para os alunos, né, quando estão estudando isso, pensarem um pouco, é pensar o que um artista, o que uma pessoa comum, como é que ela interage com a arte nessa época, né? Então, se você for um artesão, se você for um trabalhador urbano, um vendedor de rua, ou um camponês que vai para a cidade de vez em quando, o que você vai ver nessa época? Então, você vai ver as igrejas, né, a decoração das igrejas, interna, externa, na fachada, né? Então, os prédios religiosos todos que vão ter intensamente uma decoração super importante. Depois, no caso de cidades importantes para o Renascimento, como é o caso de Florença, ou mesmo de Roma, ou de Veneza, você também vai ter um investimento grande nas obras públicas. São cidades para quem
construir monumentos públicos, praças públicas, decorar as fachadas da sede da prefeitura. Isso é tudo muito importante, porque isso mostra o poder da cidade, mostra que aquela grupo de pessoas que dirige a cidade é ilustrado, gosta de arte, etc. Então, você também vai ter grandes projetos de decoração pública na rua. Então, tudo isso era acessível para qualquer pessoa que circulasse pela cidade. Caso fosse você um nobre ou um mercador abastado de uma família, ou uma esposa de mercador abastado, filha, etc., como é que o que você ia ver? Aí você ia ver uma variedade talvez até um pouco maior, porque além disso tudo ia ter a decoração da sua própria casa, né? E então a decoração da sua própria casa, nessa época, pode envolver, por exemplo, grandes pinturas de teto ou de parede nas partes que são para receber convidados, pode envolver um jardim de esculturas, porque eles começam a criar esses jardins em que as plantas vão interagir, né, com obras de arte. Também pode envolver objetos de mobiliário que também vão ter grandes obras de arte. Então, às vezes a cabeceira da cama é pintada por Botticelli, o baú que guarda um chuva da noiva, você pede um negocinho aí para um outro cara do mesmo tipo. Imagina! Tudo isso faz parte do teu cotidiano. Você tá indo ali pegar né? Suas criadas estão indo ali pegar uma coxa para colocar na cama, abre o Botticelli, fecha o Botticelli, assim, né? Então, existia essa presença, não é, dos objetos, que a gente não costuma pensar muito, mas para nós da história da arte é muito importante, porque você consegue ver outras coisas, não é, a respeito de como os artistas pensavam, da mentalidade da época, que você não vê numa obra pública como é, por exemplo, um Davi, né? Uma obra que é feita para ser vista pela cidade inteira, tá certo? Então, a arte estava muito presente no cotidiano das pessoas dessa maneira, tá certo? Sabe o que é interessante também, que vale lembrar? Nessa época do Renascimento, a gente tem um grande crescimento da burguesia, né? Então, seriam aqueles novos ricos que precisam decorar as suas casas, precisam de um retrato, né? Você sabe, o Renascimento é um dos períodos que eu mais gosto, juro, eu adoro estudar Renascimento. Sério. E eu também e eu também tive esse despertar quando eu visitei a Itália, Juliana, porque é uma conexão, né? Meu Deus! De onde vem isso? E como é que era a vida dos artistas durante o Renascimento? Como é que eles eram vistos pela sociedade? Bom, então eu acho que no Renascimento, isso que você falou do retrato é legal, só fazendo gancho, né? Os retratos também vão se tornar um tipo de obra de arte muito importante nessa época, né? Tem uma tradição antiga disso, mas é nessa época que vai virar uma coisa chique você ter um retrato seu em casa, né? Então isso é muito... A gente hoje que está no universo da selfie, de tudo isso, a gente deve muito a essa lógica que vai surgir no Renascimento, né? De a exibição da tua imagem ser considerada uma coisa legal, bonita, bacana de você ter na sua casa. Tá vendo? O reflexo da selfie até hoje. Sim, conexões, né, contemporâneas. Mas acho que assim, pensando na vida do artista, os artistas, eles passam por uma mudança muito importante nessa época, porque o artista medieval, não é, ou o artista mesmo dos primeiros anos do Renascimento, ele é um artista que ele não tem nenhuma diferença de um trabalhador braçal outro, qualquer. Não é como ele trabalha com as mãos, ele é alguém que é como um tecelão, é como um pedreiro, ele é a mesma coisa, porque é todo mundo da ordem dos trabalhadores manuais. Entendi. Então, se o cara sabe fazer, se ele faz tecido ou se ele faz escultura, tanto faz, porque ele é uma pessoa que trabalha com as mãos. E é no Renascimento que a gente vai ter o surgimento dessa categoria celebridades artistas, tá certo? Isso demora, não é logo de cara, mas as grandes celebridades, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, que estão na ponta desse processo, vamos dizer assim, e que aí sim eles vão conseguir ter controle, mais ou menos, não é, de como eles produzem, o que eles produzem, vão controlar grandes ateliês, enfim, mas isso é um processo, né? Tanto que uma coisa que a gente costuma falar muito, que ajuda a entender isso, é que não se tinha o hábito na Idade Média de assinar as obras, porque não importa muito quem fez. Você está servindo ali a um propósito maior, fazendo aquela escultura para a igreja e tá bom. E no Renascimento isso começa a ser visto como uma coisa sua, não é? Porque tem essa noção do indivíduo vai se assentando, e aí você fez aquilo, então é importante marcar que foi você que fez aquilo, associar aquilo ao teu ateliê, que também é um lugar onde você pode encomendar coisas, o artista vai viver daquilo, né? Então, esse surgimento da figura do artista, né, que é responsável por aquela obra reflete um jeito específico dele de ver o mundo, de fazer as coisas. E também o artista, depois que vira celebridade, então que vai frequentar, não importa muito a origem dele, se ele é um grande artista, vai frequentar as mais altas rodas da nobreza italiana, ou da burguesia italiana, enfim, vai fazer parte da corte de reis e tudo isso. Então, isso é uma coisa que vai se formatando nesse período. Sim. Então, é uma pergunta bem importante nesse sentido. É verdade. Tem um personagem nesse momento
que é o Florencio de Medici, o Magnífico. Aliás, essa Isso, família o Lourenço Medici Magnífico. foi Uhum. importantíssima, né, para essa questão da arte, né? E quando o Lorenzo de Medici, o Magnífico, estava lá, tudo se transformou, né? Florença se transformou em uma referência de arte mundial. Conta pra gente como é que foi um pouco desse momento. Então, acho que o Lourenço Magnífico, né, vive então de 49 até 1492, ele não tem uma vida muito longa, morre com 43 anos, mas é uma vida que dá para fazer bastante coisa, né? Sendo Medici, sendo o Medici, É, né? Então, já estava. Então, os Medici vão ter essa relação um pouco tensa com a República de Florença, que é que eles estão, basicamente, eles são muito ricos, né? Eles têm bancos, então eles ficam muito ricos, e eles estão sempre querendo meio que centralizar o poder, e Florença, nessa época, é uma república, ou seja, existem regras, existem instituições que precisam ser respeitadas, não é uma monarquia onde uma família decide tudo, né? E aí, então, o que acontece com o Lorenzo Magnífico, ele faz parte de uma linhagem já dos Médici que estava num processo de tentativa de centralização do poder, tanto que ele vai chegar, não é? Ele e o irmão vão receber títulos muito específicos ali que vão funcionar na prática como dois príncipes que governam a cidade, né? Mas vão sofrer um revés grande, que é uma confederação, uma revolta que tem contra eles, que é a revolta dos Pazzi, e depois disso, apesar disso, o que acontece quando tem essa revolta é que a população fica a favor dos Medici, porque os Medici sacaram uma coisa importante, né? Eles promoviam muitos divertimentos públicos e coisas que eram do gosto dos florentinos, além de investir muito dinheiro do próprio banco em melhorias para a cidade, né? Então as pessoas tendiam a vê-los com bons olhos, apesar de que na prática talvez eles pudessem ser considerados autoritários. Tem gente que fala que eles eram só tiranos com um aspecto bonito, né? Mas eles vão investir em torneios, em bailes, né? Em grandes desfiles. Os casamentos todos são festas imensas, e aí sempre tem uma dimensão pública, tipo alguma coisa que acontece na rua, que as pessoas comuns podem participar, às vezes são distribuídas coisas. Então, existe essa coisa, né, dessa riqueza, digamos assim, que acaba sobrando um pouquinho para a população, então eles eram vistos, bem eles se vistos, né? Então, quando sentiam eles sofrem incluídos, essa... né? É, Sim, de alguma maneira sim, né? E tem uma coisa deles sacarem mesmo do que as pessoas gostam, né? E eles vão promover isso. Então, quando tem essa revolta, basicamente o que acontece é que o Lorenzo Magnífico sobrevive, o irmão dele morre, ele sobrevive, e aí ele vem com um prestígio maior ainda. E aí ele vai conseguir centralizar muito o poder, só que nunca ele vai falar, agora eu sou o rei de Florença. Ele sempre vai falar, não, vamos fazer aqui um conselho, eu sou um republicano e tal. E nesse processo, né, ele vai também investir muito no mecenato, em patrocinar a arte. artistas, né? Então, isso, porque ele tem pelo menos 3 casas de campo maravilhosas, que ainda são visitáveis, são vilas incríveis, todas decoradas, né? Enfim, elas foram um pouco desmembradas com o tempo, mas ainda dá para ter uma noção do que era. E nesses espaços ele vai levar artistas importantes para lá, então o Poliziano, o Ficino, o Pico della Mirandola, que são todos grandes homens das letras nessa época, e também artistas que a gente conhece, o Botticelli, o Verrocchio, o Ghirlandaio, que são todos dessa última geração do 400, todos vão ou ficar sob a proteção do Lorenzo Magnífico, ou então eles vão receber encomendas grandes do Lorenzo Magnífico, que na prática significa que ele também está sustentando esses artistas. E para completar, não bastasse, porque quando ele sustenta, digamos assim, o Verrocchio foi professor de todos os nomes que a gente vai falar, as tartarugas ninja quase, né? Tirando o Donatello. Então, o Leonardo, o Michelangelo e o professor do Rafael, todos estudaram com esse cara que foi financiado pelo Lorenzo Magnífico. Dá para entender por que ele tem a ver com toda essa irradiação do Renascimento, né? E para completar, quando ele decide, a partir de um determinado momento, que o jardim de esculturas dele também vai ser um lugar para escultores aprenderem a esculpir. E ele recebe um aluno com 14 anos, então, que é o Michelangelo Buonarroti, que vai crescer ali dentro do jardim dos Medici, enfim, sob a proteção Que do Lorenzo. legal. Então, ele é uma figura muito central nisso, não só porque ele financia, mas também porque ele articula a presença desses artistas. Então, ele é importante mesmo para a gente entender essa história. Quem incentivava a arte são mecenas, né? Isso. A prática do mecenato, né? Isso. Bom, já que a gente está falando de Lorenzo de Medici e de Florença, tudo, né? Florença é considerada um dos berços do Renascimento, e uma viagem para lá é realmente um mergulho nessa arte renascentista que desperta corações. Fala um pouco mais pra gente.
sobre essa cidade maravilhosa e o que a gente pode desbravar lá, né, para ver toda essa arte? Ai, então, essa é uma pergunta difícil, né? Acho que quanto mais você gosta de arte, mais complicada fica a sua vida em Florença, né? Então, ela é uma cidade pequena, essa é uma vantagem dela. Então, é uma cidade que você consegue fazer tudo a pé. Eu acho que para quem gosta de viajar, é uma vantagem enorme. Verdade. Então, você também consegue ficar hospedado, mesmo que o seu orçamento seja meio curtinho, você consegue ficar hospedado muito perto das coisas, consegue fazer tudo a pé, então isso é muito bacana. E aí, então, eu decidi, acho que talvez para eu falar, fica melhor falar por blocos, né? Blocos de coisas que você pode ver em Florença. Tá. Então, a gente começa, como eu falei, não é essa importância que o Renascimento dá para a própria cidade, não é? O que tem na cidade disponível para a gente olhar, na rua, né? Sem zero dinheiro, você está ali só falando. O que você vai ver sem pagar nenhum ingresso? Você vai ver... primeiro, não é? Os palácios públicos, então, a parte de fora, o Palazzo Pitti, o Palazzo Vecchio, a Praça da Senhoria, que tem a Loggia dei Lanzi, que é uma das coleções de esculturas mais bonitas do mundo, onde tem uma série de artistas importantes, Cellini, o Giambologna, enfim, onde fica, né, onde o Davi de verdade ficaria, está ali também. Então, esses lugares são lugares que são gratuitos, você consegue visitar de graça. Também o Giardino di Boboli, que é um parque incrível, né, que você consegue ver bem qual que é essa ideia de uma formatação de um jardim renascentista, né, que homenageia uma família que aí já tinha se tornado uma família principesca, os Medici, não é? Depois, tem as igrejas, então todos os complexos de igrejas que você pode visitar, que são infinitos, mas eu cito, né, que eu acho que é importante, né, o Duomo, então, que tem a cúpula do Brunelleschi, enfim, se tiver disposição, subir na Torre do Sino, subir na cúpula do Brunelleschi, que é muito degrau, fica muito cansado, mas vale a pena. Sensacional. Depois, ali na frente do Duomo, você tem o Batistério de São Giovanni, que é muito antigo, então aquilo é uma coisa que vale muito a pena conhecer, os mosaicos, né, enfim, que é o lugar onde se fazia o batismo, antes era separado da igreja, né? Ainda nessa região, então, a gente vai ter o complexo de Santo Espírito, aliás, o complexo de São Lourenço, a gente vai ter o convento de São Marcos, que tem as celas onde os monges viviam, cada uma tem um afresco do Frangélico, é uma coisa maravilhosa. Esse eu não visitei. Esse é bem vazio, as pessoas não visitam, vão ter que voltar. Com certeza. E tem umas obras em loco lá, que é maravilhoso. Você consegue imaginar o que era ser um monge lá no 500, olhando para a obra do Frangélico. Um negócio incrível. Está muito bem preservado e tal. E você vai ter, então, o Complexo de Santa Croce, que é monumental, tem um monte de obra importante, o Santo Espírito, e aí, por último, a Santa Maria Novella, que também é super importante, e aí os museus, né? O museu, enfim, tem muitos, mas eu acho que a gente poderia falar principalmente das Uffizi, que são, sei lá, um dos maiores museus da Itália, o que significa que o patrimônio que esses caras têm é um negócio surreal, né? É verdade. Só complementando a Maíra, a gente está sem foto porque só existe fotos no iPhone. No Android, o grupo Instagram ainda não liberou, gente. Pelo amor de Deus, Marco, vamos precisando liberar para os Androids também. É culpa do Zuckerberg, né? Exatamente. Preconceito com os usuários de Android. Voltamos para o feed. Isso. Então, aí eu acho que é importante conhecer o Uffizi e a academia, né? Onde você consegue ver, então, o Davi, mas não só o Davi, alguns incompletos do Michelangelo e também obras de pintura incríveis, né? Então, vamos dizer que a gente fica com 2 museus enormes, uma série de lugares bonitos para você passear por eles e todas essas igrejas que têm obras de arte, assim, de valor incomparável. Uma última coisa que eu queria falar sobre isso, sobre Florença, não é? É que a riqueza do patrimônio da cidade é tão grande que você consegue fazer passeios temáticos por lá. Então, por exemplo, você pode fazer um trajeto que é só visitando Santa Ceias, afrescos gigantes de Santa Ceias. E aí tem 8 que estão à disposição para você visitar. Você consegue fazer um percurso que sai lá do 300 e vai até quase 1600, vendo como é que se modifica Santa Ceia. Então, é uma riqueza. Eu não sabia desse tipo de passeio. Essa é uma dica maravilhosa. Dá pra fazer. Dá para fazer trajetos pensando em aprender a história da arte. É isso. Aí tá aqui, estão falando do Rio Arno, fora a beleza da região, né? A beleza da Toscana, a comida, enfim, aí a gente pula essa parte. E para quem quer fazer uma coisa diferente, uma coisa bem diferente, que é fora daí de Florença, mas fica nos arredores, a Vila Dermidorf é um lugar que tem, é um parque que era um jardim grande, não é? Também renascentista,
que tem uma escultura do Jambolão de 10 metros, que é um negócio absurdo, assim, só que lá só abre num determinado período, então tem que checar antes. Mas também é um lugar que é bem tipo, bacana. é fechado durante um tempo? Eles fecham no inverno, Entendi. abre de abril a setembro. E é um lugar que é assim, inacreditavelmente bonito, deve ficar uns 30 quilômetros de Florença, é fácil de chegar, tem transporte, então. Perguntando aqui se o corredor Vazariano já está liberado, liberou sim, acho que no final do ano passado liberaram o corredor Vazariano, então acho que sim, estava em reforma, né? Eu não fui também. Acho que é isso. Dizendo grosso modo, né, uma cidade tão rica, é difícil falar. Ou seja, gente, Florença tem que estar no roteiro de quem quer saber sobre o Renascimento com toda certeza, né? Tem Veneza também, que tem uma parte bem importante Sim. Mas... do Renascimento, e daria uma outra live, né? Só para falar de Veneza. Super, que aí é outra chave, né? Mas, olha... Eram como países diferentes. Exatamente, exatamente. Mas enquanto a gente está tendo o Renascimento italiano, né? Porque até agora a gente falou do Renascimento italiano. Está existindo, gente, em outros lugares, outras manifestações que também influíam, né, ali na Europa. No norte europeu, na região dos Flandres, por exemplo, nós tínhamos Jan van Eyck, que é famosérrimo, importantíssimo, e na Alemanha a gente tinha o Bosch, né? Quais que eram as diferenças entre o Renascimento italiano e esses outros lugares da Europa? Eu acredito que... bom, isso dava aula também, mas acho que, grosso modo, acho que a gente pode falar o seguinte, né? A cultura italiana, nessa época, o Renascimento italiano tem essa característica de estar se voltando para a Antiguidade Clássica. Então, está olhando os modelos gregos, os modelos romanos antigos, né? E então, por isso, tem essa preocupação, com a pintura que faz referência à escultura antiga, né? Então, você vai ver os corpos, eles são aqueles corpos definidos, porque eles estão vendo a escultura grega, a escultura romana e tal, com a monumentalidade das construções, das ruínas, então, mas tem uma centralidade muito grande do corpo, né, uma preocupação em mostrar volume, uma preocupação em mostrar um ambiente tridimensional para levar eles, então, a desenvolver a perspectiva, não é? Isso tudo é o pensamento renascentista italiano que vai fazer, né? Então, essa preocupação de eu pegar esse espaço 2D, que é uma parede, ou uma folha, ou uma tela, ou um painel de madeira, e conseguir te dar a impressão que você está vendo o mundo ali, um mundo tridimensional, né? Olha aí. E esse mundo tridimensional que você está vendo, ele é um mundo organizado pela racionalidade. Então, isso é a maneira, mais ou menos, como vai funcionar o Renascimento italiano. O Renascimento nórdico, também impactado por essas modificações todas, vai ter um outro viés, não é? Que vai ser um gosto pelo detalhe, pelas coisas que são pequenas, né? Eles vão inventar a tinta a óleo, né? Então a tinta a óleo vai fazer um sucesso danado lá, porque justamente ela permite que você faça detalhes, transparências, que você use materiais, né? Que você mostra os materiais, então você consegue mostrar que o metal é diferente do tecido, e aí você vai fazer o detalhezinho da joia que está no brinco da orelha da pessoa. Então ele tem esse foco, né? O pessoal brinca que... brinca não, né? É uma frase famosa de um autor, enfim, que é uma pintura do microscópio e do telescópio ao mesmo tempo. Então eles gostam de mostrar paisagem e de mostrar detalhe. Olha. Então é bem diferente dessa preocupação italiana, né? Tá certo? Ou seja... Não, me fizeram uma pergunta ali que eu não entendi. Eu acho que ela perguntou se você também pinta. Tá, entendi. Não. Não, eu fiz um pouco de curso de desenho, mas eu não pinto, não. Juliana, eu não sei se isso mas eu gosto de história da arte, mas eu nunca comecei a pintar recentemente. Menina, é uma outra experiência totalmente diferente. Não, totalmente. Muito. Quem estuda essas coisas é, inclusive, muito bom, mesmo que você não vá desenvolver isso depois, que você faça um pouco de aula para aprender técnica, porque muda o jeito que você olha, né? Exatamente. Muda completamente. Sabe o que eu ia te pedir para falar também, só dessa questão do norte, do Jan van Eyck? Tem a questão da tinta a óleo, né? Isso. Que eles vão desenvolver. Que foi introduzida por eles, né? Exatamente. A tinta a óleo é aquela tinta, gente, que demora séculos para secar, né? Parece que nunca seca. Never. Não.
Não, porque é 6 meses para começar a brincadeira. A gente perde essa Exatamente. perspectiva, né? Exatamente. O que é você ter que esperar 6 meses para você pensar como é que vai ser a outra camada que você vai fazer e tal? É muito complexo. É realmente uma coisa que foi inventada num outro período, que tinha uma outra temporalidade, né? Se hoje você inventar uma técnica e falar para as pessoas, viu, vai demorar 6 meses para você fazer, para você começar a entender como é que vai ficar o fim do negócio, a pessoa vai falar, cara, quem tem tempo para isso? Não dá, né? É outro momento da história mesmo. Mas a pintura a óleo, ela vai ter essa característica. Então, ela muda o jeito que a gente consegue mostrar visualmente os materiais mesmo, né? Porque é isso, ela permite, como ela, você consegue fazer muitas camadas, você pode usar a transparência dela com um pouco de cor, e aí você vai colocando uma camada por cima da outra, uma camada por cima da outra, isso te permite mostrar transparência, mostrar brilho, mostrar coisas que a têmpera, que era a técnica anterior, não é boa para isso, porque ela tem um efeito opaco. Tem uma explicação física para isso, da maneira como o pigmento fica no meio, né? Que interessante. Da diluição dele. Agora a gente chegou numa pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, né, gente? Que é a respeito da Capela Sistina. Que é, eu acho que, assim como a Mona Lisa e algumas outras obras, a gente, quando fala em Renascimento, lembra muito disso, né? Fala um pouco sobre a Capela Sistina pra gente. Olha, então, também outra questão grande, né? Mas eu acho que a Capela Sistina, para quem, vamos supor que você seja uma pessoa que não parou para estudar a história da arte especificamente, não é? Mas que você tem interesse por arte, goste disso, e quando você faz suas viagens, você pensa nisso. A Capela Sistina, além de ser uma das maravilhas da humanidade e tudo isso, ela também é muito legal para você entender o que foi o Renascimento italiano, porque ela contém, vamos dizer, 3 momentos importantes dele, não é? Então, nas paredes laterais, você tem os ciclos decorativos que foram feitos pelos grandes artistas do 400, né? Então, foram Botticelli, Luca Signorelli, o Ghirlandaio, não é? Então, esses pintores, esses artistas vão ser levados para lá e vão pintar diversas cenas da vida de Moisés, da cena da vida de Jesus. Isso na parte de baixo, na parede, certo? Depois, no teto, a gente tem as famosas pinturas do Michelangelo, no começo do século XVI, né? Então, que tem aqueles retângulos que vão dividir o teto todo, e aí as cenas, então, do Gênesis, né? Entremeadas de um monte de outras coisas que ele vai colocar ali, né? Principalmente as figuras de nu, musculosos, né? E essas cenas mitológicas. E depois, no altar, a gente vai ter o Michelangelo mais velho, porque o Michelangelo vive 90 anos, não é? Então, como ele viveu muito, a obra dele se transforma, e com a transformação da obra dele, a história da arte italiana vai mudando também, porque ele tem esse impacto, né? Quanto ele já tempo era que ele demorou para pintar? O teto, 4 anos, tá. né? O juízo final um pouco mais rápido, 2 anos, 3 anos. Tá. Mas assim, são 4 anos e ele dispensa, todo mundo quer trabalhar junto com ele, não é? Porque ele é difícil, ele tem um temperamento difícil, Michelangelo. Então, é um projeto decorativo daquele tamanho, normalmente envolvia vários artistas. Ele podia até fazer todo o acabamento, mas tinha um monte de gente que normalmente prepararia as coisas e faria até partes menos importantes para ele chegar, não é? Depois. Mas ele não consegue trabalhar com outras pessoas, todo mundo fica lá sozinho, e ele vai pintar tudo praticamente sozinho, né? Com pouca ajuda, principalmente na preparação das paredes e tal. E aí, enfim, o Michelangelo tinha um temperamento, né, assim, bastante peculiar, e aí depois, quando ele tá bem mais velho, ele pinta o juízo final. E aí o juízo final já é outra coisa, não é? Porque o juízo final, ele tem, ele rompe de tal forma, não é? Com uma série de tradições que vinham antes, que muita gente considera que ali é o começo do maneirismo, é o começo das transformações que vão levar a gente para longe do Renascimento. Então você tem tanto o Quattrocento representado plenamente, não é, nos ciclos em volta, quanto você tem o Alto Renascimento no teto, quanto você tem a transição para fora do Renascimento, com o pensamento plástico do Bério Michelangelo no juízo final. Tá certo? Então é incrível. E o papado tinha encomendado também tapetes do Rafael para colocar na parte de baixo quando tivesse frio, não é? Então era para ter tapeçarias com desenho do Rafael, mas que enfim não ficaram lá, e aí eles levaram agora, como comemoração dos 500 anos de morte do Rafael, essas tapeçarias foram colocadas em exibição, mas enfim, a pandemia atrapalhou a comemoração do Rafael, ficou por fora, né? Não teve a sorte do Leonardo, que foi celebrado ano passado. Nós vamos ter que pedir para celebrar o ano que vem, de novo, ou o outro ano, porque imagina, a arte do Rafael é sensacional. Sensacional! É incrível. Bom, é incrível. A gente tem... Um pintor maravilhoso. A gente tem, né, essa questão do Renascimento ter 3 principais tempos, né, que é
o Trecento, Quattrocento e Cinquecento, né? Então são Isso. vários anos aí. E dentro desse período todo a gente tem Giotto, Masaccio, é Masaccio ou Masaccio? Masaccio. Masaccio, Donatello com a escultura, Botticelli, Brunelleschi, que fez a cúpula lá da Catedral de Florença, do Duomo, Leonardo da Vinci, maravilhoso, Michelangelo, Rafael, Tiziano, Tintoretto, e muita gente que foram, Sim, gente, foram destaques, né? Tem alguma curiosidade sobre esses artistas maravilhosos, alguma história, né, que só vocês estudiosos sabem e que a gente, assim, geralmente não tem contato? Então, a parte das fofocas sobre os artistas é uma das partes mais legais de dar aula de História da Arte, né? Eu adoro. Eu Então, também. eu acho que... citaram aqui, eu acho que essa é uma curiosidade interessante, não sobre a vida, mas o MASP tem o único Rafael do Hemisfério Sul, certo? Uau. O único pintura do Rafael do Hemisfério Sul está aqui no MASP, vale muito a pena ir lá conhecer, não é? Mas eu acho que curiosidades que me viriam no primeiro momento, acho que, então, o Michelangelo tem uma das vidas de artista mais documentadas, acho que a gente só consegue comparar ele com o Picasso, certo? Porque ele deixou 1.400 cartas, 300 poemas, e como ele ficou célebre quando ele tinha menos de 30 anos e viveu até os 90, então a gente sabe praticamente tudo que ele fazia, então tem muita informação sobre o Michelangelo, não é? Depois, acho que a gente sabe muita coisa sobre ele. Depois, acho que uma outra... Então, tem essa vida muito longa, não é? O Tiziano, eu acho uma coisa que eu acho curiosa, né? Um grande artista, maravilhoso, enfim. Mas eu acho curioso que na própria historiografia séria se debate a data de nascimento dele, porque ele passa a falar a partir de um determinado momento que ele nasceu num ano muito anterior ao que era consolidado, quando ele mesmo estava vivo, né? E aí, alguns historiadores foram fuçar e descobriram que ele estava fazendo isso para conseguir ganhar uma aposentadoria da cidade de Florença mais novo. É, né? Sério? A pequenidade do Tiziano, é que eu acho curioso. E por último, acho que uma coisa que eu acho muito interessante é a história da Marietta Tintoretto, que é filha do Tintoretto, que é esse grande artista, não é? Porque o Tintoretto tinha vários filhos, vários deles trabalharam no ateliê, mas a Marietta era a melhor pintora deles, isso se diz na época, não é? Bastante. Só que a pintura dela desaparece. Por muito tempo ela foi chamada de Marietta Tintoretto, a pintora sem pinturas. Porque que curioso, não é? As pinturas dela que eram feitas dentro do ateliê do pai, óbvio, porque ela aprendeu a pintar lá, não apareceram. Então, provavelmente, as pinturas dela estão todas sob o nome do Tintoretto, ele próprio, tá certo? A gente não conhece a obra dela. Então, o que acontece? Tô de cara com essa história, juro. Sim. E aí, hoje em dia, os historiadores, o esforço, não é tentar ver dessa produção mais tardia, onde ela estava participando do ateliê, o que será que pode ser dela? Através da documentação e tudo isso, né? Então, eu acho que a história da Marietta Tintoretto é uma... sim, que é essa história das mulheres artistas que me interessa bastante, né? Que eu gosto bastante. Juliana, só para contextualizar na cabeça das pessoas, né? Eu disse para vocês que a gente teve 3 movimentos, né? Teve o Trecento, Quattrocento e o Cinquecento. E tem algumas características que determinam cada momento. Fala pra gente brevemente um pouquinho sobre isso. Olha, então essa é uma coisa que fica mais fácil com imagens, não é? É verdade. Mas acho que é interessante pensar, então, que no Trecento a gente está no período de transição da pintura medieval para uma outra coisa e não tem uma técnica de perspectiva plenamente desenvolvida, mas nós vamos começar a ter muita volumetria, não é? Então, nós vamos ter os corpos tendo tridimensionalidade, apesar de o espaço tridimensional não estar bem colocado. O 400 é o momento, então, em que a gente vai ter a formatação da técnica, da perspectiva, isso eu estou falando na pintura, tá? Porque aí na escultura é outra. Tá. Então, quando a gente fala, não é, do espaço, desse espaço tridimensional que aparece, ele vai ser mais plenamente desenvolvido no 400, então a pintura vai desenvolver, vai mostrar isso, não é? A pintura do 400 também vai ter essa, em geral, não é? Essa iluminação muito clara, muito homogênea, não é? É um mundo mais organizado pela racionalidade ali, e aí vai variar muito, dependendo do artista, claro. E aí, no final do 400, começo do 500, que a gente chama de alto renascimento, não é?
a gente vai ter, digamos, não é, todas essas coisas que estavam se formatando chegando num auge, tanto de inovação técnica, quanto compositiva, não é? Então a gente vai ter o Leonardo da Vinci, que é uma figura que muda a história da ciência e muda a história da arte. Então o pensamento dele ajuda a mudar o pensamento humano de maneira que a revolução científica é possível. Ao mesmo tempo, ele está usando a pintura para fazer isso. Né? Então... Ô, Ju, eu não sei se você tá vendo, mas o povo tá pedindo uma viagem para Florença com você. Gente, eu sou fácil. Olha, tem até gente querendo colocar o nome na lista. Querida. Assim, de uma forma abrangente, qual que você acha que foi a mensagem do Renascimento, olhando lá para trás, sabe? Para a história que a gente vive hoje? Olha, eu acho que eu penso muito nisso, sabe, Camila? Eu acho que é uma coisa que sempre me ocorre quando eu estou falando dessas coisas, pensando nisso, né? Eu acho que uma coisa que eu gosto de buscar nos meus estudos de Renascimento é porque eu acho que é um momento da história, não é? Em que existe um encantamento pelo engenho humano, pelas capacidades humanas, não é? Olhar para a humanidade e não enxergar só as coisas ruins que a humanidade é capaz de fazer. Hoje a gente vive num tempo, eu acho, que por conta da quantidade de informação que a gente recebe, não é? A gente tende, às vezes, a ver muita coisa ruim, né? Então você fica vendo tragédia, fica vendo pessoas fazendo coisas horrorosas, e aí depois de um tempo você tá com uma má impressão, não é? Da humanidade, digamos assim. E o Renascimento é uma coisa muito bonita, eu acho, não é? Que é essa fé na nossa capacidade de fazer coisas incríveis, não é? De olhar para o ser humano e pensar, puxa, esse ser é um ser fantástico, ele é capaz de coisas fabulosas, né? Então eu gosto desse apreço pela humanidade que o Renascimento traz. Não pela humanidade especificamente dizendo que a gente tem que controlar o mundo, não é? Mas pela humanidade mesmo como engenho, né, como capacidade de fazer coisas legais, não é? Então, quando a gente olha para uma obra de arte renascentista, eu acho que isso fica muito escancarado, né, que eles estão desafiando os materiais, desafiando os desafios, os limites que eles têm na época, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso, não é? Tá certo? Acho que é isso que eu diria. Eu sinto a mesma coisa que você, sabia? Essa questão de olhar, especialmente, né, acho que seria a palavra para a questão do homem, né, no seu papel aqui. Eu acho que é essa sensação mesmo, que lindo. E, gente, a Juliana, ela é uma pessoa tão interessante que, olha só, ela estuda heroínas da antiguidade e artistas mulheres do século XVII. Juliana, pelo amor de Deus, isso. Conta um pouco disso pra gente. Então, bom, eu acho que meu interesse por isso começou por acaso, numa dessas coisas, você está na biblioteca, vê um livro, e aí fiquei super interessada e comecei a ir atrás disso, não é? Então, a história dessas mulheres artistas, não é? É uma história maravilhosa, é uma história de trajetórias, de potências, não é? Que conseguem desenvolver estratégias muito variadas para conseguir dar conta de produzir num universo que tem uma série de restrições, né? Então, é muito inspirador ver como é que elas lidam com isso. É claro que elas não vão lidar da maneira que a gente lidaria, não é? Elas vão ter estratégias e talvez a gente olhe e fale, nossa, mas, puxa, foi casar para conseguir fazer não sei o quê. Mas é isso, é um outro tempo, as restrições que elas têm que lidar são outras, não é? Mas é muito bonito ver as maneiras como elas produzem, e eu acho que tem uma coisa que eu acho muito legal também do estudo das mulheres artistas, não é? Que é um pouco o resgate da obra delas também, que tem acontecido desde que as pessoas voltaram a se interessar por esse tema. Então, como eu citei a Marieta Tintoretto, não é? Então, quando a gente começa a olhar para aquele conjunto de quadros, que todo mundo sempre achou que fosse do Tintoretto, mas pensando que a obra da Marieta tem uma característica tal que está escrita numa carta, né? Tem uma carta de um amigo do Tintoretto falando, nossa, a Marieta, eu reparei que ela usa o branco de tal jeito, ela usa o rosa de tal jeito. Você volta a olhar para as obras do Tintoretto e você começa a perceber que tem algumas que de fato isso está diferente. E aí você vai resgatar. Nossa. Então a Marieta Tintoretto, que ficou durante 300, 400 anos ali, sem ninguém saber sobre ela, e de repente ela vive novamente. Exatamente. Né? E essa vida que teve que desenvolver tantas estratégias, não é, para conseguir
produzir, para conseguir ser fiel à sua potência interior ali, ela volta. Então é isso que me encanta no estudo das mulheres artistas. E assim, produzem coisas maravilhosas, né? Eu, na minha pagininha do Instagram, toda terça-feira eu posto alguma obra de alguma mulher artista, sempre diante do século XIX, que é o que eu entendo mais. Eu gosto muito de arte contemporânea, mas eu não entendo muito. Então, eu acabo postando mais coisas mais antigas. E é também uma tentativa disso, né? De trazer para o nosso cotidiano, para elas pararem de ficar também só num cercado, não é? Agora vamos falar das mulheres artistas. Exato. Porque a minha expectativa é que com o tempo elas sejam estudadas junto com os outros também. Mas é que agora a gente não consegue fazer isso, porque esse estudo tem, na melhor das hipóteses, aí uns 40, 50 anos. Nossa, né? Então, e imagina o tanto de coisa realmente que deva ter e que a gente não sabe, né? Porque a gente realmente fala de artistas homens, de mulheres é bem mais pra frente. Agora, eu quero super... eles eram... Quero super entender agora essa questão da filha do Tintoretto. Eu não imaginava, né? Essa é uma das inúmeras histórias que devem ter, né, Juliana? Isso mesmo. Tem muitas, né? E acho que no caso da Marieta Tintoretto, eu tô dando uma fofoca muito quente, porque começaram a estudar isso faz tipo 5 anos. Uau! Né? Então acho que a gente não tem nem acúmulo, é super recente. Mas não tem nem acúmulo ainda pra gente falar muito sobre isso, né? Ou seja, vamos ter cenas dos próximos capítulos novamente. Isso. É um gostinho. Isso, Georgina de Albuquerque, brasileira, incrível. Baita pintora. Tem voltando lá em Florença agora, a gente tem o Palazzo Pitti, que era uma antiga mansão dos Medici, né? Você chegou a visitar o Palazzo Vecchio? Isso, você chegou a visitar o Palazzo Pitti? Porque eu tava lendo que a gente tá tendo agora agora não, já faz acho que uns 3 anos, saiu uma série no Netflix sobre a família Medici. E eles falam algumas coisinhas, sabe? Eu assisti, é claro que é bem, como fala, eles desenham muitas coisas, né? Mas existe algumas coisas que dá pra gente pegar. E o Palazzo Pitti eu achei sensacional. Como é que foi sua experiência lá? Que é um dos lugares, gente. É um dos lugares legais de visitar em Florença, né? Com certeza. Então eu acho que, todos esses palácios, eles têm, pelo menos, acho que 3 aspectos que são muito legais, assim. Um é você observar a arquitetura, porque a arquitetura deles, normalmente, nunca foi feita de uma vez só, né? Então, alguém pensou, alguém construiu e pronto, né? Então, você sempre vai ter uma sucessão ali de pensamentos artísticos, não é, ao longo do tempo, que vão fazer tanto o Palazzo Vecchio, o Palazzo Pitti, os palácios também em Roma, né, os grandes palácios tipo o Palazzo Colonna, Palazzo Farnese, né, então existe uma história das famílias que está ali por trás, e como são famílias muito poderosas, elas também falam da história da cidade, né, então isso eu acho que é uma coisa muito legal. A outra coisa é que, a partir do Renascimento, fica moda entre as pessoas ricas terem grandes galerias, não é, de quadros. E, normalmente, essas galerias, depois isso vai ficar extremo no barroco. Então, em 1600 e pouco, a gente vai ter um negócio que a gente chama de horror vacui, né? Que é tipo o horror do vazio. Olha. O horror do vazio. Tipo, espacinho vazio é o ó, é brega. Então, você precisa encher tudo do máximo que você conseguir. Então, isso é um extremo, né? Vamos dizer que vai chegar. E por conta disso, para que isso servia na prática? Servia assim, você é um Medici, por exemplo, não é? E aí você está recebendo um papa, ou você está recebendo um nobre romano importante, que você vai casar com seu filho, por exemplo, está recebendo um Orsini, né? E aí você precisa... Então o Orsini, ele não vai ser levado direto para sua sala. Antes, você provavelmente vai encontrar com ele na entrada da grande galeria, e aí você vai passear com ele pela grande galeria. Nessa grande galeria, pode ser que você tenha à disposição alguns retratos de família, mas também você vai ter quadrarias dos melhores artistas, e pode ser que também tenha quadros que tenham temas que despertam a discussão, né? Então, um herói antigo, uma história da antiguidade, uma cena sacra, que aí você vai entabular uma conversa até chegar o momento em que você vai se sentar na grande sala, que provavelmente vai ter alguma coisa em homenagem à tua família, onde você conversa. Então, eu gosto muito de pensar na ocupação desses lugares, legal. Né? Eu gosto de imaginar como é que isso funcionava e tal. Que legal. Eu acho que é uma coisa muito interessante,
para você pensar quando você visita, né? Tentar imaginar como é que esses espaços eram ocupados mesmo. Porque eles contam isso, eles contam histórias sobre como as pessoas se relacionavam, como é que as grandes decisões do poder eram tomadas, né? Era Então eu como, acho por isso bem exemplo, você fascinante. ir entrando na casa das pessoas homeopaticamente, primeiro vem aqui, depois ali, depois lá. Isso, isso. Sensacional, sensacional. Gente, dava para ficar aqui com a Juliana até de madrugada. Que delícia esse papo, Juliana. Não sei nem como te agradecer, Obrigado. viu? Vocês têm. Imagina, é um prazer enorme. Eu amei o nosso bate-papo, amei mesmo. Acho que a gente vai fazer muitas outras lives com você para falar sobre Opa, esse tema das mulheres. Eu acho que dá um tema magnífico, né? sim, muito bacana. Então Estou sempre à eu disposição. queria muito te agradecer, foi uma delícia compartilhar informação com a gente, fazer a vida girar, né? Então, muito, 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 muito obrigada. Sigam a Juliana, né, Gil? Qual que é o seu Instagram? É juliana.guide, gente. Eu Juliana.guide. estou postando isso, estou postando coisas de história da arte sempre lá, e aí eu agradeço se vocês quiserem Acompanhem o seguir ela. trabalho dela, que é maravilhoso, maravilhoso. Olha, estou muito honrada de te receber aqui, viu? Obrigada mesmo. Ah, obrigado, Camila. Fiquei muito feliz com o convite. E a nossa próxima live vai ser domingo. Nós vamos falar sobre o barroco com a Eleonora. Então, domingo, 10 horas da manhã, aqui no Acordei Quero Viajar, tá no Instagram. Obrigada, Ju, novamente, viu? Com certeza a gente vai se ver de Muito obrigado. novo. Então, tá bom. Obrigada a todos vocês que Eu agradeço, assistiram Camila. também, viu? Tchau! Mas, gente, muito obrigado a todo mundo que veio. Estou muito contente, viu? Obrigada mesmo. Estou muito feliz. Obrigada, Ju! Até mais, então, Camila. Tchau, tchau, gente. Boa noite.